Bom dia, pessoal. Vamos começar? Só para organizar, então, a aula de hoje, a gente vai, então, ver em dois momentos, né? No primeiro momento, a gente vai ainda falar sobre osciladores amortecidos e forçados, né? Como sendo análogos mecânicos, né? De alguns circuitos elétricos, né? Especificamente os circuitos elétricos que a gente vai fazer por solução por analogia. São as cargas e as correntes nos circuitos LC, nos circuitos RLC e no circuito RLC com uma fonte de força eletromotriz que é periódica, né? A gente vai ver esses osciladores correspondem a solução para esses osciladores correspondem às soluções das equações que regem as cargas, né? Nesses três tipos de circuito, a gente vai ver a tradução, né? Da quantidade referente ao oscilador e a quantidade correspondente no circuito. Depois, a gente vai começar oscilações não lineares, né? Vamos identificar qual é que é a origem da não linearidade, né? E dar alguns exemplos de tipos de força que são não lineares, né? E no finalzinho da aula a gente vai analisar então o diagrama de fase para osciladores não lineares. A gente vai ver que, apesar da solução de movimento ser complicada do ponto de vista de resolver uma equação diferencial não linear, né? A gente consegue muita informação, tanto qualitativa quanto quantitativa, analisando o diagrama de fase. Para analisar o diagrama de fase, a gente vai precisar apenas do gráfico da função energia potencial associada à força restauradora não linear, que é o que a gente vai analisar na aula de hoje. Então, para analisar a analogia, né, mecânica, osciladores, né, com circuitos elétricos, a gente vai identificar que as equações diferenciais que regem as cargas, né, e correntes em determinados circuitos elétricos têm exatamente a mesma forma funcional, né, a mesma cara que as equações para os diversos osciladores que a gente analisou nas últimas aulas, o oscilador livre, o oscilador amortecido e o oscilador amortecido forçado, né? Ou o oscilador livre forçado por força periódica. Né? O primeiro circuito que a gente vai analisar e fazer analogia mecânica com esse circuito é um circuito que é constituído de um capacitor e de uma indutância, ou seja, de uma bobina, né? O que é chamado de circuito LC. Então, aqui é a representação do circuito LC. Eu tenho um capacitor com capacitância C, conectado a esse capacitor, eu tenho uma rede fechada, né? Uma malha fechada, onde há também uma indutância, uma bobina de indutância L, certo? Toda vez que a gente passa, né, por um desses elementos do circuito, a gente tem uma queda de potencial ou um potencial associado, né, a cada vez que a gente passa por um desses elementos. Por exemplo, no caso do capacitor, né, a diferença de potencial entre os terminais do capacitor é a carga que é acumulada nesse capacitor dividido pela capacitância, né? Em geral, a gente faz o exemplo de capacitor de placas paralelas, né? Então, é a carga acumulada por a capacitância da diferença de potencial entre as placas do capacitor. No caso do indutor, a diferença de potencial entre os terminais da bobina, né, os extremos da bobina, tem a ver com a indutância, é diretamente proporcional à indutância, mas também tem a ver com a taxa de variação da corrente passando pela essa bobina, né? Se a gente quer resolver a carga ou a corrente por um circuito, esse é o circuito mais simples, né? É uma única malha, né? Com só dois elementos do circuito, né? A gente usa a regra de Kirchhoff, né? Para obter a equação que vai reger, então, a carga no capacitor, né? No circuito LC. Lembrando que a regra de Kirchhoff, basicamente, quando a gente faz uma soma, né, das subidas e quedas de potencial, cada um dos elementos do circuito, fazendo um circuito fechado, né, um caminho fechado aqui no circuito. Então, basicamente, então, a gente tem as diferenças de potenciais quando a gente passa pelo capacitor e pela indutância está aqui, pela capacitância está aqui, isso é igual a zero, basicamente, essa somatória igual a zero significa a conservação da carga, no final das contas, né? Bom, mas a princípio eu obtenho uma equação diferencial, né? Porque eu tenho aqui a taxa de variação temporal da corrente e um termo de carga. Lembrando que a corrente é a taxa de variação temporal da carga, né? A gente aqui especificamente está analisando a carga no capacitor, né? Então aqui eu estou identificando como sendo dQdt, né?
taxa de variação temporal da carga acumulada no capacitor, certo? Se eu escrever isto, né, a derivada da corrente, né, a derivada segunda da carga. E aí eu chego nessa equação diferencial que vai me dar carga no capacitor como função do tempo, né? Aqui eu já, claro, já dividi ambos os lados na regra de Kirchhoff, né, na equação que eu obtive, eu já dividi ambos os lados por L, né? Então, quem está acompanhando a carga aqui no segundo termo é 1 sobre LC. Se eu olhar a equação diferencial que eu tenho aqui, é uma equação diferencial homogênea de segunda ordem, com coeficientes constantes. Só para lembrar que a nossa condição inicial, né, para a carga no capacitor, a carga no capacitor Q em T0, né, a carga no capacitor em T igual a zero, é a carga máxima do capacitor, que é zero, positivo definido, né? E a corrente no capacitor, a taxa de variação temporal da carga no capacitor, em T igual a zero é zero, né? A gente não tem, no tempo inicial, nenhuma corrente passando, mas depois que ela começar a ter corrente, ou seja, quando o capacitor começar a descarregar, a gente vai ter, claro, uma corrente variável, né? Mas a corrente é dada pela solução dessa equação diferencial. Nós vemos que essa equação diferencial é exatamente a mesma forma funcional, né? É a mesma, similar, né? A equação para o oscilador livre, né? No oscilador livre, a gente tinha essa equação diferencial que nos dava as posições como função do tempo, né? Nós temos derivada segunda, que está associada com a aceleração, né? E nós temos um termo linear em x que tem a ver com a força restauradora, né? A lei de Hooke, né? A força elástica, né? Ah, e a gente já sabe a solução do oscilador livre para esse tipo de condição inicial, né? No caso do oscilador, essa condição inicial, carga nula e corrente nula em T, perdão, carga Q0 e corrente nula em T igual a zero, aqui nas condições iniciais para o oscilador livre, corresponderia, então, a posição inicial x0 e a velocidade inicial zero. A gente consegue, então, fazer a tradução, né, um tradutor das quantidades associadas ao oscilador livre e as quantidades associadas ao circuito LC, né? Aqui a carga está fazendo o papel da posição como função do tempo, ou seja, a carga em função do tempo está fazendo o papel da posição como função do tempo. O L, que multiplica a derivada segunda da carga, está claro, né? Que aqui ele está fazendo o papel da massa, né? Porque quem multiplica aqui na segunda lei de Newton, né? A aceleração é a massa, então a indutância está fazendo o papel da massa. É interessante, né, que a indutância ela sempre tenta sempre contrária a estabelecimento da corrente, né? E a gente vê também que quem está multiplicando a carga, se carga é x, né, no nosso análogo mecânico, a constante, a lei de Hooke, na lei de Hooke, né, a constante efetiva, né, a rigidez elástica do campo elástico tem a ver com o inverso da capacitância. A gente consegue ver isso. Então a gente tem uma tradução dos elementos do circuito e as quantidades que variam no tempo. No análogo mecânico, no caso oscilador livre com circuito elétrico, a gente já sabe resolver essa equação, né? A gente sabe que é periódica, né, para o oscilador livre, ou seja, a solução para a carga vai ser periódica. E se a gente lembrar a solução exatamente com essas condições iniciais do oscilador livre, lá na primeira aula de oscilador livre, ou seja, se a gente tem a posição inicial x0 e a velocidade é nula, a gente mostrou que quando a velocidade nula, a constante de fase, se x0 é positivo, a constante de fase é exatamente π sobre 2, né? Aí a amplitude é x0, que no nosso caso aqui é Q0. Então, para a analogia completa da solução do oscilador livre com essas condições iniciais, a gente vê que a carga como função do tempo no capacitor, um circuito LC, tem esta forma periódica, né? Começando com carga zero e depois uma dependência periódica no tempo, onde ômega zero está associado com os elementos do circuito, né? A gente vê aqui que quem está acompanhando a carga aqui na equação diferencial é 1 sobre LC, então a frequência angular ao quadrado, né, natural desse LC, que é justamente quem está acompanhando o termo linear na carga. E se a gente tem o ômega zero, a gente consegue obter então o período. Então o período é dependente diretamente da raiz quadrada, depende diretamente da raiz quadrada de L vezes C, onde L é a indutância, C é a capacitância. Aqui eu tenho o gráfico, né, da carga como função do tempo, né? Claramente periódico, né, senoidal, né? Na verdade, eu posso escrever isso como um cosseno, né? Cosseno de ômega 0t mais do π sobre 2 é cosseno de ômega 0t. Então, eu tenho basicamente uma função cosseno, cuja frequência angular é ômega 0. O que a gente vê claramente é que eu vou ter carregamento e descarregamento do capacitor, né? Ele descarrega completamente, depois começa a carregar novamente.
A única diferença é que cada vez que eu carrego e descarrego o capacitor, ele vai trocar o sentido da corrente, né? Eu posso acompanhar aqui claramente o que está acontecendo, né? Tem igual a zero, já com a nossa condição inicial. Eu tenho carga máxima acumulada no capacitor, que é Q0. A carga vai diminuindo, né? Como função do tempo. O primeiro momento, né? O primeiro instante de tempo onde a carga é nula no capacitor, onde ele se descarrega completamente, é justamente nesse tempo, né? Lembrando que eu só tenho cosseno de ômega 0t, o primeiro zero do cosseno vai acontecer quando t é igual a π sobre 2, né? Π sobre 2, e aí, obviamente, como ômega 0 é a raiz quadrada um inverso da raiz quadrada de LC, né? A gente vai então obter em que tempo vai acontecer isso, né? Exatamente o primeiro tempo onde eu vou ter descarregamento completo do capacitor é π sobre 2, raiz de L sobre C, né? Certo? Ou seja, quando ômega 0t é igual a π sobre 2, aí a gente consegue ver que o tempo correspondente é esta quantidade. Depois ele começa, descarregou completamente, né, nesse tempo, depois ele começa a carregar de novo, só que o sentido da corrente é contrário ao caso anterior, né, e a gente chega no máximo acumulado de novo, que é zero em módulo, né, depois de um tempo, que é o mesmo tempo, né, exatamente esse mesmo período de tempo. Depois a gente descarrega novamente e a gente tem sempre essa alternância de carregamento e descarregamento da carga no capacitor e a inversão no sentido da corrente. Né? A forma funcional da corrente e da carga são exatamente dadas pela essa função periódica. Né? Agora, se no circuito LC a gente adicionar uma resistência, né, constituindo então um circuito RLC, né, resistência, indutância, capacitância, né, lembrando que no caso, nos terminais da resistência, a queda de potencial é o produto da corrente pela resistência, né, ou seja, eu tenho esse tipo de circuito, onde eu introduzi também uma resistência, que é o circuito RLC. Se eu construir, claro, a regra de Kirchhoff para esse circuito, vai ser adicionado só o termo de queda de tensão, queda de potencial no resistor, né, que é o produto R vezes I. Então, eu vou ter uma nova equação diferencial, parecido com o caso anterior, só que agora eu vou ter um termo que depende da corrente diretamente ou da derivada temporal da carga, né? Se eu dividir ambos os lados por LC, como a gente fez no caso anterior, né, a gente obtém esta equação diferencial, né, onde aqui eu tenho um termo de corrente e da derivada primeira da corrente. Ou em termos da carga, a gente tem derivada segunda e primeira da carga e a própria carga como função do tempo. Essa equação diferencial que a gente tem aqui, né, que é um EDO de segunda ordem, com coeficientes constantes, né, com um termo que é proporcional à taxa de variação temporal da variável dependente, né, que é a carga com função do tempo. Essa equação diferencial é exatamente a mesma equação diferencial que a gente vai ter que resolver para o oscilador amortecido, né, onde a gente, já que eu estou escrevendo, né, lembrando a forma da equação diferencial para o oscilador amortecido, o termo da velocidade aqui no oscilador amortecido tem a ver, corresponde, né, ao termo da força dissipativa que é linear na velocidade. O termo linear na derivada da corrente, né, é multiplicado por R sobre L, então está claro aqui que o parâmetro de amortecimento tem a ver com a razão, a resistência por indutância, certo? Bom, a gente já sabe resolver esse tipo de equação diferencial, né? Para o oscilador amortecido, né? Obviamente, a gente já conhece ômega zero, né? Em termos dos elementos do circuito, e está claro que beta, né? Beta aqui vai estar associado com a resistência e com a indutância. Bom, para essa condição inicial, que é carga igual a Q0 e corrente ou carga, derivada da carga igual a zero, para essa condição inicial, a gente obtém a carga como função do tempo, que basicamente é a mesma solução x de t para a condição inicial x igual a x0, em tempo igual a zero e velocidade inicial nula. Né? A solução lá do oscilador amortecido para este caso, aqui eu estou pensando em pequenas resistências, né? O oscilador subamortecido, né? No oscilador subamortecido, a solução do movimento é esta, né? Eu tenho uma exponencial decrescente no tempo, né?
onde o decrescimento é controlado pelo parâmetro de amortecimento, né? E, claro, a gente tem uma função periódica, né? Cuja frequência angular de oscilação é ômega 1, que é relacionada com a diferença entre os quadrados da frequência natural do circuito e do parâmetro de amortecimento, né? A gente consegue calcular explicitamente para a carga derivada da carga nula, que corresponde à velocidade nula no tempo inicial. Isso corresponde, então, a uma constante de fase que é π/2. Mas a forma funcional a gente já sabe, né? É uma função decrescente exponencial multiplicada por uma função periódica, se eu estou pensando no análogo mecânico do oscilador subamortecido. Então, o análogo mecânico do circuito RLC é o oscilador subamortecido, né? Onde a resistência do circuito não é muito alta, né? A gente consegue controlar totalmente a dependência temporal. Claro que tem uma nova frequência que é o ômega 1, né? Então, além do ômega zero, que a gente já sabe quanto vale, né? Ômega zero quadrado é 1 sobre LC, aqui a gente consegue identificar quem é o parâmetro de amortecimento, né? 2 beta é R sobre L. Então, aqui na tradução mecânica, né, o papel do parâmetro de amortecimento é dado pela razão, né, R sobre 2L. Então, a gente consegue entender quem é o parâmetro de amortecimento no análogo mecânico para o caso do circuito RLC. E, finalmente, agora a gente vai introduzir uma força de tensão externa, né, no circuito, que é periódica, vou colocar como sendo cossenoidal, né? Então, a minha fonte de tensão periódica tem esta forma, ela tem um máximo V0, né? E a frequência dessa fonte externa, né? Dessa fonte de tensão periódica, né? É ômega F, né? Se eu reescrever, aqui está a representação do circuito, é um circuito RLC com uma fonte de tensão variável, né? Ou seja, periódica, né? Se eu reescrever a regra de Kirchhoff, eu tenho uma subida de tensão quando eu passo pela essa fonte de tensão que é V0 cosseno de ômega F T, né? Dividimos ambos os lados por L, ou seja, essa equação aqui advém da regra de Kirchhoff, né? Da aplicação da regra de Kirchhoff para esse circuito, né? A gente vai obter, então, uma nova equação diferencial que tem esta cara, né? Se vocês olharem, claro, tá evidente, né, que essa equação diferencial, quando eu coloco uma fonte externa que é cossenoidal, né, fonte de tensão, que é periódica cossenoidal com frequência ômega-f, isso vai corresponder, o análogo mecânico para esse tipo de circuito é justamente o oscilador amortecido forçado, onde a força externa é cossenoidal, cuja frequência é ômega, e a frequência natural do oscilador livre é ômega zero. A gente conhece a solução estacionária, ou seja, para tempos muito grandes, tempos muito maiores que 1 sobre beta, a gente sabe a solução da x de t, para o caso do oscilador amortecido forçado, né? A solução particular, que é a solução estacionária para tempos grandes, né? Tem uma amplitude modulada, onde essa amplitude modulada depende explicitamente da frequência da força externa, né? Que é o ômega. No caso aqui, a frequência vai ser a frequência da força de tensão periódica, né? Que vai ser colocada no circuito. Ou seja, uma amplitude modulada que depende de ômega. A gente até mostrou que tem o fenômeno da ressonância, né? Vai acontecer ressonância para uma determinada faixa de valores de ômega, né? Então, a gente até determinou qual é que é a frequência de ressonância para esse tipo de amplitude, né? E periódico, né? Com diferença de fase comparado com a fonte, né, através de uma constante de fase, que é o sigma. Então, se eu comparar a solução x de t com a força externa, tem uma diferença de fase, né, entre os argumentos do cosseno, que é um fator sigma. Então, eles estão defasados, né, a solução e a força externa, ou seja, a equação de movimento e a força externa estão defasados por uma constante de fase sigma. E, claro, uma amplitude modulada, né? Mas a gente já entendeu que para tempos muito grandes, né, na solução estacionária, basicamente o movimento do oscilador amortecido forçado é periódico, né? Se a gente tem uma força externa desse tipo, né? Bom, a gente pode escrever então a solução da carga como função do tempo para o oscilador forçado, que vai ser o análogo mecânico do circuito RLC com fonte variável periódica, né? A gente já sabe as traduções, né? Quem é ômega zero e quem é beta para o circuito, né? O circuito RLC, né? Aqui estou só resumindo o que eles são, né?
Aqui, no caso, a amplitude que é colocada aqui na solução estacionária. No caso aqui, quem faz o papel do A, né, é justamente aqui na equação diferencial, se a gente comparar, o A é V0 sobre L, ou seja, o valor máximo da tensão, da fonte de tensão, dividido pela indutância. Né? Então, se a gente substituir aqui quem é A, quem é ômega, quem é ômega zero, né, e quem é a frequência externa, a gente, claro, para esta condição inicial, né, que carga é igual a Q0 e corrente inicial, ou derivada temporal da carga em tempo igual a zero, é zero. É essa a condição inicial. Se for essa condição inicial, a gente já resolveu lá no oscilador amortecido forçado qual é que são as duas constantes, né, quem é A e quem é sigma. Né? Certo? Então, a solução para a carga como função do tempo. Então, circuito RLC com fonte variável, no caso, para tempos muito grandes, né, que é a solução estacionária. Se eu substituir aqui, então, beta e ômega zero em termos dos elementos do circuito, depois a gente vai fazer a conta aqui, eu vou ter uma amplitude modulada, claro, que depende da frequência da força de tensão externa, né, força de tensão colocada no circuito, que é a ômega F, né, coloquei aqui explicitamente. Claro que o beta e o ômega zero estão escritos em termos de C e L, né? E a gente já sabe que, então, a carga como função do tempo num circuito RLC com força de tensão periódica, para tempos muito grandes, basicamente, a carga como função do tempo é periódica, como no caso do circuito LC, como a gente acabou de ver. A única diferença, claro, é que o valor da amplitude vai depender do valor da frequência externa, né? A frequência da força de tensão externa. Né? Se eu tenho carga como função do tempo, solução estacionária, eu posso calcular a corrente como função do tempo, né, que é a derivada temporal da carga, ou seja, se eu derivar essa expressão aqui no tempo, eu vou obter essa expressão para a corrente, né? Corrente no circuito, para tempos muito grandes, claro, forma assintótica da corrente no circuito RLC com fonte de tensão periódica, para tempos muito grandes, né? De novo, a corrente tem uma amplitude de corrente que é modulada, ela depende de quanto é que vale o ômega F, né? Obviamente, claramente, a gente está aqui falando o análogo mecânico para a corrente é a velocidade, né? A gente mostrou que a velocidade também tem uma frequência de ressonância, só para lembrar, né? No oscilador amortecido, né, forçado, a frequência de ressonância da, da velocidade é justamente a frequência natural do oscilador. A gente vai mostrar que é verdade, continua sendo claro isso, aqui também na corrente do circuito RLC com fonte. Né? Mas a gente já sabe, né, calcular explicitamente qual é, que é a expressão da corrente como função do tempo para tempos muito grandes. Né? Isso vai depender explicitamente da frequência externa. Né? A gente consegue ver que se no nosso circuito RLC a gente desligar a capacitância, né? Então, eu vou calcular aqui quanto é que é a tangente da constante de fase, que aparece aqui na solução estacionária, né? Quanto é que é a constante de fase escrita em termos dos elementos do circuito, né? A gente mostrou lá no oscilador amortecido forçado que a tangente de sigma, né? A tangente da constante de fase é 2 beta ômega dividido pela essa diferença desses quadrados, né? Da frequência natural e da frequência da força externa, no caso aqui da fonte externa, né? Se a gente escrever beta em termos dos elementos do circuito, né? Beta é R sobre 2L, né? Eu consigo escrever quanto é que é tangente de sigma, né? Quanto é que é tangente da constante de fase, no caso do circuito RLC com fonte externa, né? Eu consigo mostrar aqui, fiz a simplificação aqui, eu tenho então tangente de sigma escrito em termos da capacitância, da resistência e da indutância. Eu consigo mostrar que se a capacitância for desligada, ou seja, se eu retirar o capacitor do circuito, né? Isso tem uma consequência para o valor da tangente de sigma, né? A tangente de sigma, na verdade, aqui está errado aqui a minha anotação, né? Quando C é igual a zero, se C é igual a zero, aqui no denominador eu vou ter uma divergência, né? 1 sobre zero é infinito. Se eu tenho infinito aqui no denominador, isso corresponde que tangente de sigma é zero quando a gente coloca a capacitância
nula, né? Isso corresponde a um ângulo sigma que é 0 radianos, né? Tem um erro aqui na nota, né? Então, quando eu desligo a capacitância, eu vejo que a tangente da constante de fase corresponde a zero, que corresponde a uma constante de fase nula. Então, se eu desligar o capacitor ou retirar o capacitor do circuito RLC com fonte externa, a constante de fase é zero. E qual é que é a consequência disso quando eu retiro o capacitor? É que aí a força externa, a fonte de tensão externa e a solução do movimento, ou a solução para a carga como função do tempo, no caso do circuito, né, estão em fase. No caso geral, elas estão defasadas por sigma. Tem uma diferença entre os argumentos do cosseno na força externa ou na fonte externa e da solução do movimento no caso estacionário. Quando a gente coloca a zero a capacitância do circuito, né? Então eu tenho um circuito LR com fonte externa, deixa de ter defasagem entre a força eletromotriz externa e a solução para carga ou para corrente, né, em função do tempo. Então é só um brinquedo de como obter um valor particular para a constante de fase, brincando com os valores correspondentes para os elementos do circuito. Mostrando explicitamente que para capacitância nula, a constante de fase vai a zero, né? Simplifica a zero e eu deixo de ter, então, defasagem entre a solução para a carga como função do tempo ou da corrente e o argumento do cosseno lá na expressão da força eletromotriz externa periódica. A gente vai ver também que a corrente tem um valor máximo, né? Ou seja, eu vou ter uma ressonância no valor da corrente média, né? Se eu calcular o valor médio aqui da corrente, né? Na verdade, se eu calculo o valor médio é nulo, né? Mas eu vou ter um pico aqui no valor da corrente, né? Os máximos e os mínimos da corrente, né? Dependem da amplitude modulada, que é esse termo que acompanha o seno, né? Obviamente, a gente vai ter um máximo de corrente, né? Você vai ter máximos dos picos da corrente quando o denominador, né, for o menor possível. Então, quando o denominador é o menor possível, a gente vai ter um pico máximo para o valor da corrente máxima, né? Isso vai ocorrer, claro, para uma quantidade que eu estou chamando de Z, né, que é o denominador ali da expressão da corrente como função do tempo. Né? Esse denominador é raiz quadrada de lá, que são os elementos do circuito que estão aqui. Né? Essa quantidade que está no denominador, que eu chamei de Z, é a chamada impedância do circuito. Né? A impedância do circuito ela envolve a relação entre a resistência, a indutância e a capacitância do circuito e também a frequência da fonte de tensão periódica, né, que está aplicada no circuito RLC. A gente vai ter, então, quando máximos de pico de corrente, na minha corrente variável, né, no circuito RLC com fonte, vai acontecer quando essa quantidade é mínima, né? Ela vai ser mínima, obviamente, quando esse termo que está ao quadrado aqui, entre parênteses, né, é zero. Ou seja, eu vou ter o mínimo da impedância do circuito, isso vai corresponder ao máximo valor, né, para os extremos da corrente variável no circuito RLC com fonte, né? Então vai acontecer quando isso aqui é zero, obviamente essas duas quantidades têm que ser iguais, né? O ômega FL tem que ser igual a 1 sobre ômega FC. Isso corresponde, então, a uma frequência da força externa para eu ter máxima pico de corrente, né? Extremos de corrente, para uma frequência externa, da fonte externa, que é 1 sobre raiz de LC, que é justamente o ômega zero, né? A frequência natural do circuito LC, né? Certo? Então, basicamente, a gente já está vendo que também aqui a frequência de ressonância corresponde ao ômega zero, exatamente, como é no caso do oscilador amortecido, né? Forçado. Né? Então, a frequência que vai nos dar uma ressonância para a velocidade, né? O valor máximo de pico para a velocidade, vai acontecer quando a frequência externa é exatamente a frequência natural do circuito, né? Então, 1 sobre LC. Então, quando a impedância aqui é mínima, a gente tem o máximo, né, picos
de corrente, né? No meu circuito RLC com fonte externa periódica, cuja frequência é ômega f. Certo? Então aqui eu resumi, né, os análogos mecânicos correspondentes aos circuitos elétricos. Né? Só para resumir, o análogo mecânico do circuito LC é o oscilador livre, né? Onde a gente associou as redundâncias. O análogo mecânico do circuito RLC, né, capacitor, indutor, resistência, é o oscilador amortecido, né? Especificamente o amortecido subamortecido, né? Onde o parâmetro de amortecimento tem a ver com a razão, né, da o análogo mecânico, né, desse tipo de circuito é exatamente o a, eles são análogos mecânicos porque as equações diferenciais que a gente tem que resolver para obter a carga como função do tempo para esses circuitos é exatamente a mesma equação diferencial para os respectivos osciladores. Né? Com isso eu encerro a questão de osciladores lineares, né? E vamos começar uma nova fase aqui na questão das oscilações, que é as oscilações não lineares, né? Aqui eu estou escrevendo a equação diferencial geral, né? Num oscilador amortecido forçado, né? Se a gente lembrar a equação do oscilador amortecido forçado, o primeiro termo corresponde ao termo da aceleração, né, na segunda lei, e depois os outros a gente tem a ver com as forças, né, que estão atuando sobre a partícula, né. Nós temos uma força elástica, que é a força restauradora, né, que no termo genérico, G de x que eu estou mostrando aqui, vai fazer o papel generalizado da força externa, da força elástica, né, via lei de Hooke. No caso da força elástica via lei de Hooke, ela é linear em x, né? Então, a função g de x, no caso do oscilador usual, né, g de x é uma função linear das distâncias, né, uma função linear de x, F igual a menos kx para a força elástica. Né? A gente tem o termo da força dissipativa, né, que está representado aqui por uma função da velocidade, né? No nosso oscilador amortecido, né, a gente modelou a força dissipativa como sendo linear, né, na velocidade. Está assumindo que a força dissipativa é típica, é tipo inercial, né? É uma força resistiva tipo viscosa que ela é linear na velocidade. Mas, no caso geral, eu posso ter uma função da velocidade, ou seja, minha força dissipativa pode ter uma dependência que não é apenas linear, né? Pode ser quadrática, por exemplo, a gente viu o arrasto inercial, ele é quadrático na velocidade. Então, eu posso ter um termo aqui dissipativo que não seja linear na velocidade. E claro, o último termo que está aqui, que é um h de uma função do tempo, né? Isso aqui corresponderia às forças externas dependentes do tempo, né? No nosso caso, a gente analisou forças constantes, uma h de t constante, a gente analisou uma h de t que é periódica, cossenoidal, a h de t que são funções
Só um momentinho, eu tô tentando revelar aqui, ó. Sim, houve uma queda da internet aqui, mas coloquei no celular agora. Tô tendo um problema aqui com a voltar os slides. Ô, Carlos, eu vou ter que sair só um segundinho, tá? Só um segundinho, porque eu não tô conseguindo a entrar aqui de volta com os slides. O resto tá funcionando.